bastante. Vocês estão me ouvindo bem, certo? Sim, Alice. Obrigada. Então, só alguém, assim, a gente vai manter esta conexão com os nossos áudios desligados, né, para a gente poder facilitar aqui a nossa reunião. Então, eu quero compartilhar com vocês esta coordenação. Para quem não me conhece, eu sou Alice Figueiredo, sou enfermeira de formação e estou coordenadora estadual de imunização. Eu estou com toda a minha equipe aqui presente, tanto de enfermeiros como administrativo. Esse aqui onde tem que ficar também o Silvio, né? Quero também agradecer a participação das regionais de saúde. Eu, como já escutei a voz da Fernanda, né? A Fernanda que é da Regional de Saúde Enfermeira e da Regional de Saúde de Caxias. Cumprimento a todos que estão aqui presentes. E a todos os nossos coordenadores, equipe de saúde, sejam todos muito bem-vindos. Esta reunião ela vai ser bem objetiva, dinâmica, porque como são duas temáticas, então a gente precisa correr bastante. Tem uma pessoa que está com o áudio ligado. Por favor, desliguem os seus áudios. A gente está escutando toda a movimentação e a conversa. É a Meire que está com o áudio ligado. Não. Ok. Então, pessoal, a gente vai conversar sobre o Nicervimab, né, no Sistema Único de Saúde. A gente vem fortalecendo a vacinação nos polos de administração do Maranhão. Então, a gente vai trazer para vocês, a título de informação, porque toda essa movimentação no que se diz respeito à estratégia do Nicervimab, ela já tem acontecido desde o ano passado. Então, para esse mês, nós já tivemos várias reuniões com todos os técnicos dos polos de administração, assim como as unidades regionais de saúde e municípios sedes. Então, a gente vai trazer como é que está sendo desenrolar, porque nesse momento a gente precisa do apoio de todas as coordenações de imunização do Estado, principalmente na divulgação dos polos de administração do Maranhão. Então, eu vou trazer isso para vocês, mas especificamente nesta reunião. E logo em seguida a gente vai estar colocando no grupo os informes, a nossa nota técnica, que ela ainda está sendo revisada para poder subir com a publicação, e tudo aquilo que se diz respeito de documentos específicos sobre o Nicervimab. Vamos lá? A internet está um pouco lenta, tá. Então, é um grande avanço, né, um avanço decisivo na proteção infantil, um marco na saúde pública, não somente do país, do Brasil, mas também dos estados, né, especificamente o estado do Maranhão. Então, em dezembro de 2025, foi disponibilizada à população a vacina contra o vírus sincicial respiratório para todas as gestantes a partir da 28ª semana de gestação. Então, essa nova tecnologia, ela já começou a acontecer, já na oferta da vacinação contra a bronquiolite para gestantes. Então, é necessário, principalmente essa intensificação, quando a gente fala de sazonalidade, e a sazonalidade que estará sendo trabalhada, exatamente o combate contra a bronquiolite em prematuros, e também prematuros com comorbidades, será exatamente nesse período, né, de fevereiro até agosto. Então, a intensificação,
ela precisa ser constante, principalmente na oferta da tecnologia que é para gestantes, e a gente tem aí um marco de proteção infantil que é a incorporação de duas tecnologias, não somente a vacinação para a gestante a partir da 28ª semana, aproveitando para dizer que essa vacina ela pode ser realizada simultaneamente. Então a gestante chegou, não fez DTPA, eu vou ofertar DTPA e vou fazer a vacina da bronquiolite também nela, assim como as demais vacinas que estão no calendário de vacinação para as gestantes. Então, a gente aproveita a oportunidade e faz resgate, atualização desse esquema vacinal desta gestante. Então, como forma de complementar proteção contra o VSR a todas as crianças, foi incorporado o anticorpo monoclonal Nirsevimab. Então, aqui estão todos os dois informes técnicos, disponível, inclusive, com QR Code aqui para vocês, e a gente também vai colocar no Drive, já está no Drive e vai disponibilizar no grupo nosso, né, dos coordenadores. Pode passar, Silvia. Tem gente com áudio aberto. Então, a incorporação do Nirsevimab para o recém-nascido veio primeiramente através de uma portaria, e essa portaria ela foi publicada em fevereiro de 2025, que trata-se exatamente da incorporação no âmbito do SUS. Alice, meu amor, tem alguém com áudio ligado e a gente quase não está te entendendo. Não. Ok. Então, veio com a portaria que trata-se da incorporação no âmbito do SUS do Nirsevimab para os bebês prematuros menores de 37 semanas e crianças menores de 2 anos portadores de comorbidade. Pessoal, vocês têm que observar o áudio de vocês também, porque eu acredito que todas as pessoas estão me escutando, certo? Sim, Alice, estamos te escutando. Porque tem algumas pessoas sinalizando que estão com dificuldade na escuta, então é bom observar no celular, no equipamento que vocês estão. Então, as indicações são prematuros, com idade gestacional menor, que igual 36 semanas e 6 dias. A gente vem com qualquer peso corpóreo, independente do histórico de vacinação materna. Então, não, a mãe foi vacinada? Se a mãe não foi vacinada, então o bebê não vai vacinar. Ou se a mãe foi vacinada, o prematuro não vai vacinar. Isso não interfere na oferta, caso essa criança tenha indicação. E crianças com comorbidade, crianças com idade inferior a 24 meses de idade, isso quer dizer 1 ano, 11 meses e 29 dias, qualquer peso corpóreo, independentemente do histórico de vacinação materna contra o VSR, e com uma das seguintes comorbidades, que seriam as cardiopatias crônicas, bronquiodisplasia, imunocomprometidas graves, inato adquiridas, síndrome de Down, fibrose cística e doença neuromuscular e anomalias, Silvia, acho que está cortando aqui, e anomalias congênitas. Pode passar. Então, aqui especificamente, os critérios clínicos detalhados para indicação. Então, eu não vou ler todas essas indicações, porque elas estão no informe técnico, mas eu preciso trazer a informação a respeito da indicação para a segunda sazonalidade. Nós temos a primeira sazonalidade que ela já iniciou, né, no mês de fevereiro, e ela vai até agosto.
a segunda sazonalidade é restrita às crianças com comorbidades permanentes, conforme os critérios específicos. Prematuros sem comorbidade não são elegíveis na segunda sazonalidade. Então, aqui é uma atenção que a gente precisa ter em relação aos critérios clínicos. Pode passar. E é claro, todas as maternidades que são polos de administração, elas hoje fazem parte da rede de aplicação, que é a rede de imunobiológico para pessoas com situações especiais, a RIE. Então, os centros de referência e os centros intermediários, e na pactuação, o Estado do Maranhão, ele trouxe apenas esses 2 primeiros momentos, né, que é a maternidade, onde vai ser realizado, que são os polos, o centro de referência, que é o CRIA, e também todos esses equipamentos de saúde, eles foram pactuados como centro intermediário dentro da RIE. O que quer dizer isso? É que todos esses polos de administração, eles terão estoque próprio do Nicervimab para poder fazer a administração conforme preconizado. Pode passar. Então, são nessas unidades que a gente vai ter exatamente a oportunidade da equipe de saúde que vai atender esse prematuro ou esse bebê com as comorbidades específicas para serem elegíveis. Eles avaliam, eles validam e também eles estarão administrando o Nicervimab, o anticorpo, já tendo esse anticorpo disponibilizado como estoque próprio. Então, os esquemas de administração para a primeira temporada, a gente vai falar dos recém-nascidos, os bebês de peso corporal menor que 5 quilos. Então, existem 2 apresentações do Nicervimab, então vocês vão entender que ele é dose única, mas ele tem a apresentação de 50 miligramas e ele tem a apresentação de 100 miligramas. Então, a gente precisa observar nesse momento, por conta da apresentação, qual vai ser a apresentação que será utilizada segundo o peso daquele bebê. Então, se for menor de 5 quilos, é uma dose única de 50 miligramas, que representa 0,5 da solução. Para os bebês com peso corporal maior ou igual a 5 quilos, aí vem uma dose única de 100 miligramas. Então, o que a gente vai observar no peso é a apresentação que vai ser administrada nesse bebê. E para a segunda temporada, nós temos a crianças de até 24 meses, independente do peso, elas irão receber uma dose única de 200 miligramas, que isso corresponde a 2 ml da solução. No caso dos bebês com peso maior ou igual a 5, é 1 ml da solução. Então, não é permitida a combinação. Eu não tenho a apresentação de 100 miligramas, mas eu tenho bastante de 50 miligramas. Então, eu vou administrar 50 miligramas em um vaso lateral e no outro 50 miligramas no outro vaso lateral, aí vai dar 100 miligramas. Isso não pode acontecer. A gente vai ofertar de acordo, é claro, com a apresentação que nós temos e a orientação segundo o peso daquela criança. Pode passar. Oi, Alice, com licença. Só uma dúvida. Quando você explicou sobre primeira temporada e segunda temporada, essas temporadas é relacionada à sazonalidade que tu falou no início?
Exatamente. E, Fernanda, a gente vai deixar as perguntas e as dúvidas para o final, tá? Para a gente poder, aí a gente responde as perguntas, tá bom? Tá certo. Obrigada. Tá. Obrigada. Aí tem um cronograma e período de administração. Então, a oferta do Uniservimab pelo SUS, ela vai iniciar-se agora em fevereiro. A partir de terça-feira, os caminhões já vão estar realizando, né, a distribuição para as regionais dos municípios, sede dos polos de administração do Uniservimab. Então, nós temos apenas 12, se eu não me engano, 11 ou 12 regionais que irão receber Uniservimab. E os demais municípios é orientação, porque caso essa família ela não foi realizada o Uniservimab logo no nascimento, até porque não é um polo de administração em outra cidade, para onde é que nós vamos referenciar essa família com bebê. Então, por isso que a atenção no que se diz respeito a compartilhar com toda a nossa equipe de saúde é necessário para que a gente não permita com que essa família ela fique sem a informação. Então, se chegou na unidade básica de saúde pedindo informação sobre o Uniservimab, a gente já tem que direcionar de forma objetiva para esses pais estarem se dirigindo aos polos de administração. Então, vai se iniciar em fevereiro. Quarta-feira, a gente dá o start no nosso estado. Só teve apenas um estado que já iniciou com a oferta do Uniservimab. Eu acredito que a gente entra agora quarta-feira, oficialmente, para que a gente possa realizar e já proteger os nossos bebês já dentro da sazonalidade. Então, as crianças prematuras menores de 36 semanas e 6 dias, o período de administração será durante todo o ano, mas é claro que todo o nosso esforço precisa ser voltado para que essa criança ela receba. O ideal é que a criança receba o Uniservimab, se está dentro dos critérios, é elegível para recebimento, dentro da sazonalidade, que é de fevereiro a agosto. Posterior a isso, gente, é um retrabalho, né? Porque a intenção é que elas recebam o anticorpo e se protejam contra a bronquiolite. Então, a gente tem aqui o local, né, que são as maternidades. O ideal é que até antes da alta hospitalar, esse bebê, ele tenha garantida a proteção imediata, por isso que os 15 polos, eles terão estoque próprio para isso. A gente tem as crianças com comorbidade de idade inferior a 24 meses. O período de administração para as crianças com comorbidade é apenas no período de sazonalidade, de fevereiro a agosto. Isso aqui é uma regra. E o local de administração é exatamente nos polos que estão pactuados dentro da RIA. Nós temos aí uma atenção que é uma regra de resgate, que são crianças elegíveis após agosto de 2025. Elas deverão ser resgatadas para receber o Uniservimab logo no início da sazonalidade de 2026, desde que tenham idade inferior a 6 meses no momento da aplicação. Então, o que acontece? Isso aqui é um resgate é uma regra de resgate, porém esse resgate ele é pontual, só vai ser realizado nesse momento, que é exatamente as crianças que não receberam o Uniservimab, é claro, né? O Palivizumab, que nunca receberam, que vocês, para entender melhor, a gente está passando por uma transição. As crianças que recebiam o Palivizumab, a gente ainda tem estoque do Pali, porém, quando acabar esse estoque, a gente vai seguir apenas com o Uniservimab. Antes, a gestão do Pali, ela segue com a farmacêutica, mais a coordenação da criança e adolescente. Nessa transição, o DPNI, que é o Departamento
do Programa Nacional de Imunizações, ele assumiu a Unicervimab. Então, hoje a gente passou por nós estamos nesse período ainda de transição do Palivizumab para o Unicervimab, e eu quero agradecer de antemão todo o apoio que a coordenação estadual da criança e adolescente tem nos dado até então. Que bom que eles estiveram conosco nesse processo, porque tudo é muito novo. E a gente, cada vez que traz essa apresentação, a gente acaba que aprende mais um pouco. Então, por isso, a leitura, ela vai ser importante, principalmente para os polos, para as equipes que estão envolvidas. E, é claro, como nós, para esse primeiro momento, a gente seguiu o mesmo cronograma do Palivizumab, são os mesmos polos de administração, que vão permanecer, porque já existe toda uma equipe envolvida nesse processo da proteção infantil. Porém, nós iremos avaliar a possibilidade de ampliar os polos de administração. Mas para esse momento inicial, nós teremos os polos de administração, os 15, e iremos trabalhar com força de todas as equipes de saúde do nosso estado para poder ter o alcance, e a gente vai estar avaliando e monitorando isso juntos. Então, a gente tem aí essas orientações para passar, né, para todos vocês. Aqui são algumas diretrizes, né, para a transição em 2026. Como eu falei para vocês, a gente está vivendo essa transição em relação ao Palivizumab e Unicervimab. Nós temos aí os grupos definidos, né? O primeiro grupo são prematuros, menor ou igual a 28 semanas e 6 dias, com idade inferior a 1 ano, até 11 meses e 29 dias, mas que receberam Palivizumab na sazonalidade de 2015. Então, não existia Unicervimab, ele foi incorporado esse ano de 2026. Então, a conduta para esse grupo específico é aplicar o Palivizumab na sazonalidade de 2026. O grupo 2 são crianças com idade inferior a 24 semanas, até 1 ano, 11 meses e 29 dias, que receberam o Palivizumab na sazonalidade de 2025, porque as indicações do PALI em relação às comorbidades, ela é diferente do... Alice, ficamos sem teu áudio. Bem. Oi, Alice. Oi? Na hora que tu falou que a diferença das indicações, aí teu áudio, pelo menos para mim, falhou. Oi, agora, Fernanda? Voltou. Voltou? Sim. Ai, gente, desculpa. Obrigada. Então, a gente vê que as indicações de comorbidades do Palivizumab é apenas crianças com a doença pulmonar crônica de prematuridade, displasia broncopulmonar ou doença cardíaca congênita com repercussão hemodinâmica demonstrada. Qual é a conduta? Aplicar o Palivizumab na sazonalidade 26. Diante da indisponibilidade de Palivizumab, aplicar o Unicervimab. Mas uma vez que a gente iniciou com Pali, deve finalizar o esquema de 5 doses com o mesmo medicamento, não sendo permitida a intercambiabilidade para o Unicervimab durante a mesma sazonalidade. Então, essa situação é caso, como eu disse para vocês, o Pali ele vai continuar sendo administrado até se esgotar os estoques. Então, não se compra mais Pali, o que nós temos de estoque, porque o Estado também compra, e o que o Ministério manda é o que vai ser utilizado. Na indisponibilidade, não, porque acabou, a gente pode sim aplicar o Unicervimab, desde que não seja durante a mesma sazonalidade.
E o grupo 3, que foi antes mesmo de sair a nota técnica do PNI e o informe técnico, nós já tínhamos pactuado, tanto a Coordenação Estadual da Criança e Adolescente e Imunização, que as crianças contempladas pelo protocolo de uso do palivizumab, nascida após o término da sazonalidade de 2025 e até o final de janeiro de 2026, nós estaríamos aplicando o nirsevimab na sazonalidade de 2026. Então, existe aqui uma regra de ouro, que não há intercambiabilidade dentro da mesma sazonalidade, não pode acontecer. Uma vez iniciado o esquema com PALI, deve-se finalizar as 5 doses com o mesmo medicamento. Então, nirsevimab é dose única. Palivizumab, para ser considerado, né, protegido, são 5 doses. Então, nós estaremos utilizando a metodologia que é do microplanejamento, das etapas para implementação e a oferta do nirsevimab. Então, a gente vem trabalhando junto com o Ministério desde o início a análise da situação, que foi exatamente mapear essas maternidades, estimar o número de nascidos prematuros. Hoje a gente tem uma estimativa de quase 11 mil prematuros, né, ao ano. Isso numa expectativa do ano de 2024. A gente fez um planejamento e programação, que foi exatamente capacitar as equipes envolvidas. Então, teve um webinário que a gente também vai estar disponibilizando para vocês estarem assistindo, né? Teve a questão de organizar a logística de distribuição mensal, porque essa logística no estado do Maranhão, ela se dará com a distribuição desse anticorpo mensalmente. Inclusive, nós estaremos já deixando todo o estoque regionais de saúde. Elas estão pactuadas na RIE, como CIE também, para estarem guardando e tendo estoque de vacinas especiais. E o nirsevimab, é claro, ele entra nesse rol. Oi, Alice, de novo, meu bem, sem áudio. De novo sem áudio, agora caiu de vez. Acho que tinha caído. Tu falou das regionais de saúde que pactuaram a questão dos imunos especiais. Tá. E aí as regionais, elas já vão ficar, as regionais que têm os municípios sede dos polos, né, de administração do nirsevimab, os estoques já vão ficar para as regionais, para que a gente facilite, inclusive, a oferta. No momento que o município solicitar, a gente decidiu que, para otimização, e é claro, de forma mais rápida, fica nas unidades regionais de saúde o anticorpo. E o segmento de supervisão, que é exatamente o que nós temos que fazer, município, estado, regional, exatamente monitorar esse registro de doses aplicada no sistema. A gente precisa supervisionar o controle de estoque e também a rede de frio. Então, foi pactuado em reunião que todos os municípios, sedes, os coordenadores de imunização estariam visitando os polos de administração, exatamente para entender todo o contexto de trabalho, de como é que eles estão aí se preparando para poder receber o nirsevimab e, é claro, ofertar. E o monitoramento e avaliação, que nós estaremos avaliando os indicadores, terá esse painel disponibilizado pelo TPNI para que a gente possa, assim, estar produzindo os relatórios para as equipes e gestores. Então, nós temos a primeira nota técnica, né, que foi depois da portaria, foi disponibilizada pelo PNI, que vem com a orientação para as maternidades com internações públicas que irão dispensar o nirsevimab e orientar também a respeito do registro, né, adequado das doses aplicadas no sistema de informação.
Então, toda essa nota a gente também vai disponibilizar no Drive para vocês. Tem a outra nota que é de número 40, ela também vem falando sobre o sistema de informação. Já não apareceu para mim. Ok. Que vai orientar sobre os registros dessas doses aplicadas, do Nirsevimab no sistema de informação. Temos a nossa nota técnica, como eu disse para vocês, ela está no forno. Provavelmente segunda-feira ela já estará sendo publicada. Porque para cada estado existe aí um fluxo, né, definido. A nota técnica número 108, a gente não poderia deixar, né, de compartilhar com vocês, que fala sobre essa orientação exatamente sobre a vacinação contra a hepatite B em recém-nascidos. Então, isso não é impeditivo para que aquele bebê prematuro, ele vai receber o Nirsevimab e ele pode sim, se estiver apto, se estiver liberado pela equipe médica, né, a equipe que acompanha esse bebê, esse RN, a realizar também a vacina hepatite B. Então, é essencial que todos esses recém-nascidos eles recebam a dose da vacina contra a hepatite B, que o ideal é nas primeiras 12 horas de vida e ainda na maternidade, para que a gente, além de ter o alcance da proteção da criança, da oferta da vacina, ter os nossos indicadores favoráveis de pelo menos 95% de cobertura. Aqui a gente compartilha a resolução CIB, onde foi pactuado a Rede Estadual de Imunobiológico para as Pessoas em Situações Especiais, a RIA, no estado do Maranhão. Ela foi pactuada ano passado, em novembro do ano passado, 2025, onde define estrutura, competência, fluxo para a administração da organização da dispensação e a administração de imunos especiais no Maranhão. É claro que foram pactuados os polos de administração do Nirsevimab, assim como o CRIA. Além disso, nós estamos avançando para uma nova pactuação, que já adentrando aqui com vocês, que são dos CTA e SAI, que solicitam vacinas para agentes especiais e a gente é que envia. Então, a gente já vai fazer a pactuação e tornar esses centros especializados como centros intermediários de imunos especiais, se tornar CIA, para que eles mesmos tenham estoque próprio de imunos especiais para estar ofertando, né, para o público descrito. E aí nós vamos avançando à medida do possível nas nossas estratégias dentro do Estado. Então, aqui chega, eu digo, a cereja do bolo, né? Que é exatamente a relação dos polos de administração do Nirsevimab. Então, a gente precisa reproduzir, confeccionar, compartilhar com todas as nossas equipes de saúde, para que essa divulgação ela seja extremamente robusta, para que todas as pessoas estejam informadas para poder informar. Então, a gente tem aqui os polos de administração, com suas devidas especificações, e a abrangência territorial. Por exemplo, a gente tem aqui os municípios Alcântara, Passo, as regionais da metropolitana, que é São Luís, Bacabal, Pinheiro e Rosário 1. A gente colocou porque foi feita uma divisão, isso já existe, é protocolo em relação ao Palivizumab. Então, para Rosário 1, a gente tem Axixá, Bacabeira, Icatu, Morros, Presidente Juscelino, Cachoeira Grande. Esses municípios, eles poderão ser atendidos em todas essas unidades, certo? A única exceção aqui, pessoal, é o Hospital de Referência Estadual de Alta Complexidade
Dr. Carlos Macieira, que é a máquina. A gente deixou aqui muito bem descrito que é apenas atendimento no ambulatório para crianças atendidas no ambulatório de cardiologia pediátrica. Essa aqui é a nossa única ressalva em relação aos polos de São Luís, capital, né? Por quê? Porque a gente tem aí todas as demais, né? Então, o CRI ele vai fazer o recebimento desses municípios, a máquina vai receber, Juvencio vai receber, Maternidade de Passo do Lumiar também irá receber. Então, vai atender, vai abranger esses municípios que estão aqui descritos. Próximo. Aí a gente tem o Hospital Regional ADE, aí tem todos aqui, Itapecuru, Caxias, o Alarico que fica em Timon, todos eles estão aqui, são 15 polos, como eu disse para vocês. Por exemplo, a Mari, que é a maternidade de alto risco de Imperatriz, ela vai atender as regionais com os devidos municípios de Imperatriz, Açailândia e Barra do Corda. Então, estão todos os municípios que estarão sendo encaminhados, né, referenciados, caso você de Açailândia receba um pai, uma família, queira orientação do polo, então você já, olha, o polo fica na maternidade de alto risco de Imperatriz. Então, são essas informações que a gente precisa ampliar. Aqui é a estimativa dos recém-nascidos prematuros a serem vacinados no estado. Então, o Ministério ele fez uma expectativa relacionada a anos anteriores. Essa apresentação que tem a de nascidos vivos 23 não é essa, tá, pessoal? A gente já tem a de 2024, então ela vem com 10.000 e alguma coisa, 10.700 bebês prematuros que foram estimados em 2024. Quando vocês receberem no Drive aí a apresentação, ela já vai com uma estimativa mais atualizada. Então, a distribuição, ela vai se dar por mês, né, do Dinservimar, com base no quantitativo de bebês prematuros por mês. O que a gente tem de estimativa é a pena dos bebês dos nascidos prematuros. Nós não temos expectativa de comorbidade, então, com certeza, o quantitativo de doses, ela vai se aumentar, porque nem o Ministério conseguiu essa estimativa e a gente fizemos também esse exercício com as áreas técnicas, mas, infelizmente, nós não conseguimos um denominador, né, em relação às comorbidades. Então, essa primeira remessa, como a gente tinha conversado anteriormente, ela será dada a partir, nós iremos distribuir, mas as demais remessas de solicitação, quem vai fazer é os polos de administração para o município sede. Eles é que vão falar o quantitativo de doses que eles vão receber de 50 miligramas e de 100 miligramas. Lembrando que, quanto mais rápido nós alcançarmos as crianças com peso menor a 5 quilos, e é claro, atendendo dentro da sazonalidade de fevereiro a outubro, nós teremos disponibilidade, inclusive, desse anticorpo do quantitativo da apresentação de 50 mg do que de 100 mg. De 100 miligramas, nós recebemos pouquíssimo. Então, assim, o resgate que eu digo, daquele bebê que nasceu num
que nasceu no polo de administração, nasceu, está liberado pela equipe para a realização do anticorpo, vai logo fazer, ali mesmo. Dentro da UTI, UCI, ele já vai receber. Mas aquele que nasceu fora de um polo de administração, ele precisa ser resgatado logo, né? Até porque vocês sabem que bebê ganha peso muito rápido. Saiu da barriga, ele já começa a ganhar peso, né? Então, eu estou compartilhando com vocês porque é uma realidade que o Ministério deixou claro para a gente. Tanto que o recebimento de 100 miligramas, da apresentação de 100 miligramas, que é para crianças maiores de um peso maior ou igual a 5 quilos, nós recebemos só 176, 174, uma coisa assim, pouquíssimas. Então, aqui tem um fluxo de logístico, no caso para a dispensação e o controle do anticorpo, né, do VSR, do polo de administração à coordenação municipal de imunização. Então, o polo de administração, ele realiza um inventário semanal de doses e envia à coordenação municipal de imunização por e-mail institucional toda sexta-feira. E aí, a gente pactuou com esses municípios sede, e assim que eles receberem esse inventário, o que é o inventário, Alice? É exatamente a informação do que eu recebi, do que eu tenho estoque, do que eu realizei, do que está no sistema. Então, é isso. A informação é simples, porém ela tem que ser oficializada através do e-mail. Todos esses municípios sede que visitaram esses polos de administração foram orientados a passar este e-mail para os polos de administração. Porque o município sede recebeu do polo de administração o inventário sexta, ele só faz uma cópia para a gente e envia. Na nota técnica já tem lá o nosso e-mail institucional, tá, pessoal? Vocês já vão ter na nota técnica esse e-mail. Seguindo, a coordenação municipal recebe o inventário, confere os dados e analisa o estoque. Há necessidade de reposição? Se sim, ele identifica a necessidade, avalia o quantitativo e inicia o processo de reposição. Se não tem necessidade, mantém o monitoramento do estoque. A coordenação municipal ela envia essa cópia, como eu disse anteriormente, de todos os inventários ao meio institucional desta coordenação toda sexta-feira. O fluxo logístico de solicitação, aqui já é um outro fluxo de distribuição e dispensação do anticorpo entre as instâncias municipal, regional, estadual e federal. Como é que vai dar-se? A instância municipal, ela realiza a solicitação das doses da unidade regional de saúde por meio do sistema. Então, assim, o polo de administração, ele já enviou por e-mail. Se teve necessidade, a instância municipal, que é a coordenação municipal, ela vai solicitar essas doses para a unidade regional de referência. E aí já entra o CIES. A instância regional avalia a solicitação e já encaminha para a SEAD. A instância estadual avalia a solicitação e encaminha para o Ministério. O Ministério avalia a solicitação e realiza a distribuição para a SEAD. O Estado, que é a SEAD, ela recebe as doses, realiza a conferência quantitativo, lote, validade e distribui para as unidades regionais de saúde. A instância regional recebe essa dose, realiza a conferência e distribui para a coordenação municipal. E a instância municipal recebe, confere, registra a entrada e distribui para os polos de administração de acordo com a necessidade. Então, todo esse caminho, pessoal, é feito através do CIES. Tudo isso é feito através do CIES. O que vai ter de mudança, de alteração, que foi definido ontem isso, é que esse estoque que nós já temos disponível estará
na regional de saúde. Não vai vir mais. A gente recebe quando o estoque da regional acabou. Aí a regional vai sinalizar nosso estoque. Inclusive, a regional vai ter que fazer esse inventário para a SEAD. Por quê? Porque para a gente já está se prevenindo no que se diz respeito ao desabastecimento, no caso do estoque, para a gente solicitar antecipadamente. Então, todas as regionais que estão aqui, elas vão ter que fazer também esse inventário para a gente poder acompanhar todo esse processo. Existe uma prescrição que a gente padronizou do Nicervimab, que estará disponível nos polos de administração. Então, esse é uma prescrição onde todos esses dados eles vão ser preenchidos pela equipe, principalmente pelo profissional médico. Então, ele é que vai solicitar, ele que vai dizer, né, qual é a situação aqui relacionada a esse bebê. Então, se vier de outros que não é polo, ele vai vir com a prescrição médica daquela maternidade, daquele hospital, do médico solicitando. Então, o médico, ele solicita, quando ele chega num polo, né, essa família com esse bebê chega num polo, vai ser preenchido pelo médico que vai fazer a avaliação. A prescrição, ele anexa a essa prescrição do Nicervimab a solicitação de receituário, que geralmente, né, o médico, eles mandam por receituário. Após a avaliação da equipe do polo de administração. Então, a gente construiu, né, essa prescrição e, inclusive, tivemos apoio do HU, que nos ajudou a construir, do que realmente ele já tem a expertise em relação ao palivizumab, a gente diminuiu muito, né? Fez de uma forma bem... Colocamos só o que realmente é necessário e importante. E é isso. Sobre o sistema de informação, o Silvio ele vai trazer rapidamente, só para que vocês tenham conhecimento de como é que vai ser, como é que vai dar-se, né, essa questão do sistema. Então, o Silvio ainda está aqui preparando a apresentação. Eu vou rapidamente abrir um bloco aí de perguntas, caso vocês tenham alguma dúvida. Então, por favor, já estou aqui à disposição. Só levantar a mãozinha. Então, a Fernanda já levantou. Pois não, Fernanda? Alice, são duas perguntas assim. Uma, eu não consegui entender direito o fluxo do inventário, porque eu fiquei na dúvida se vai ou não passar pela regional. Eu vi coordenação municipal e da municipal já envia direto para o e-mail institucional. Isso. E aí eu fiquei sem entender. E a outra pergunta... porque, pelo que eu entendi, quem não é polo de administração, eles vão mandar o paciente com uma prescrição normal, né? Se não poderia padronizar, todos os municípios terem esse modelo de requisição para quando houver a necessidade de encaminhar a criança para o polo, né? Já ir com a prescrição mesmo padrão. São essas duas. Obrigada. Tá. Obrigada, Fernanda, pelas perguntas. Como houve uma mudança ontem em relação a esse fluxo, principalmente da guarda, né, do Nicervimab, porque até então ficaria na SEAD, mas agora, pensando bem, até mesmo por quê?
A gente avaliou, primeiro a frascagem. Gente, para cada dose é uma embalagem. A embalagem, ela é quase do tamanho de um telefone. Só que ela não é grosseira, não, ela é fina. Mas é assim, para um polo que vai, do polo de administração, que é CIE, todos eles são, que vão guardar, vão ter estoque, eles não vão ter capacidade de guardar o quantitativo que está descrito para cada polo. Entenderam? Então, Charlene, que está aqui, Daniele de Santo Inês, todas as coordenações que são polos do município sede, infelizmente, a gente não tem como distribuir todas as doses, como gostaríamos, para o polo de administração, porque eles não têm capacidade para isso, eles não têm rede frio. Então, nós estaremos enviando para a regional de saúde, para que a regional de saúde esteja com a guarda desse anticorpo e ele vai liberar o que nós acreditamos que, segundo o que a gente avaliou, o que eles podem receber para poder ter ali como estoque. Porque cada embalagem é uma dose, entenderam? Por isso, Fernanda, que a gente pensando nisso, eu disse, gente, não tem como guardar 200 e tantas doses em uma geladeira doméstica, não existe. Essa geladeira não tem capacidade para isso. Então, a gente fez minimamente uma planilha que as regionais e São Luís vai receber daquilo que nós estamos pensando que eles têm capacidade de receber. O polo. Se o polo, de repente, então isso quem vai avaliar é a coordenação junto com o polo. Se eles têm capacidade de receber o que nós colocamos de doses para cada município sede que irá distribuir para o polo. Se eles não têm capacidade, aí vocês vão avaliar e vão estar diminuindo esse quantitativo. Porque para esse primeiro momento, gente, como é a nossa primeira experiência, a gente vai aprender junto e a gente vai precisar exatamente dessa expertise e da comunicação, principalmente do município sede com o polo de administração. Entenderam? Então, Fernanda, sobre a questão do inventário, a gente vai mudar porque a gente vai ter que passar pela regional. Porque a regional vai precisar, a regional, na verdade, é que vai fazer essa avaliação e vai nos comunicar através do e-mail, que vocês já sabem, nosso e-mail. Então, vai ser assim. Porque quem vai ficar com estoque são vocês. Por quê? Porque vocês já estão ali, perto dos municípios. E falando-se dessa capacidade de recebimento e da embalagem da frascagem, aí precisa ser avaliado direitinho. Entenderam? Então, sobre o fluxo, a gente vai mudar, porque a regional ela vai entrar com essa responsabilidade. E a outra pergunta foi sobre o que mesmo, Fernanda, porque eu não anotei aqui. Foi sobre a prescrição. Tá, a prescrição, que é essa padronizada que nós fizemos, aí fica a cargo do município sede. Ou dos municípios sede, não, dos municípios. Entendeu? Por quê? Porque se não tiver como, a gente não vai colocar como sendo obrigatório, é obrigatório nos polos de administração ter um formulário próprio. Agora, dos demais que estão chegando, eles vão, é claro, eles só saem com a indicação, se for do médico, e essa indicação ela tem que ser em receituário. Então, o médico ele vai colocar no receituário a indicação e o CID. Sem CID, nada feito. Se não vier com CID, nada feito.
Aí ele se dirige até o polo de administração, a equipe vai receber essa prescrição médica feita em receituário, e aí eles vão anexar junto com o formulário próprio. Entendeu? Porque aí os municípios eles podem, né, tá com ou deixar disponível o formulário próprio, mas a gente não vai se ater tanto nesse momento, porque aí já é mais uma questão, né, administrativa, e a gente vai avançando. O que eu sei que Alice, vai ter o formulário de fato e de verdade é nos polos. Esses, sim, eles precisam ter. Tá respondida a Alice, pergunta, Fernanda? Tá sim, Alice. Obrigada, minha bem. Obrigada a você. Alice, bom dia. Bom dia a todos. Então, vai funcionar igual o pedido do CRIA, certo? Não, gente. Não? Não, sim, porque a criança que necessita do Nicervimab, se ela procurar uma unidade básica de saúde, que com certeza vai ser para a unidade que elas vão, aí o médico, aí vocês vão apenas, porque quando essas crianças, elas saem da maternidade, elas já saem com prescrição, entenderam? Quando elas saem do hospital, elas já saem com a prescrição do médico assistente, que acompanhou esse bebê prematuro ou esse bebê que tem comorbidade. Então, ele já vai sair com a prescrição. Quando ele vem para a unidade básica de saúde ou um hospital para perguntar e ter informação aonde é que o bebê vai receber o Nicervimab, é que a equipe tem que saber para onde encaminhá-lo. Então, ele já vem com a requisição, com a prescrição, né, em receituário. Então, você só tem que pedir, ou só tem que direcionar para que ele chegue até esse polo. E quando ele chega no polo, ele vai apresentar o receituário com a indicação que o médico fez, quando o bebê nasceu, ele vai levar todos os documentos do bebê, exame, aí a equipe do polo sede é que vai receber, vai avaliar se realmente está dentro dos critérios de elegíveis aquele bebê, se sim, recebe o Nicervimab, se não, eles vão orientar, entenderam? Alice, Ok, bom entendi. dia. Obrigada, Jennifer. Bom dia. Aqui é Dora, de São Mateus. Você falou a respeito dessa quantidade que vai vir, né, nos polos, né, que vão aplicar. No caso, São Mateus vai ser em Coroatá. Então, as crianças com comorbidade aqui pelo fluxo são até 24 meses, né? Então, nesse Isso. caso, agora, nesse momento, a gente vai procurar essas crianças na atenção básica, encaminhar para o médico para ver se é elegível para tomar essa O imunoglobulina, anticorpo. isso, o anticorpo, e aí a gente já vai solicitar que ele faça esse receituário comum, né, colocando a Aham. indicação CID-10. Aí Sim. ele procura a gente, quer dizer, atenção básica, e a gente vai preencher esse formulário, esse Não, receituário não, próprio, não é necessário. É essa criança, novamente, essa criança chegou, vocês identificaram, rapidinho. Eu tenho uma criança com síndrome de Down, Alice, que ela tem 1 ano de idade. Beleza, é elegível para receber o Nicervimab, certo? E dentro da sazonalidade, no caso de fevereiro a agosto. O isso. médico ele já vai prescrever, solicito, né, o anticorpo e tal, coloca o CID, ele vai carimbar no receituário comum. O que vocês vão fazer é só direcionar para o polo, só isso, mais nada. Pessoal, olha, o polo da gente aqui é em Coroatá, então se dirigem a Coroatá. Entenderam? Porque o formulário padronizado, eu já disse para vocês, obrigatório é dentro dos polos. Agora, se São Mateus decidiu confeccionar o formulário já para deixar para os médicos,
beleza, não tem problema, ele pode ser encaminhado por ele, mas a gente não vai exigir isso. Entendeu? Ele já vindo com o receituário do médico, com a comprovação através de exames, que realmente ele é portador daquela comorbidade, ele já vai ser avaliado no polo de administração e já vai receber, se for elegível, o Unicef-MAB, entenderam? Entendi, então, Alice. E esses vai entrar em contato com a maternidade, né? Se os que forem prematuros, já para sair da Tá certo. maternidade com esse receituário, né? O Entendi. importante também é que, quando for feito o Unicef-MAB, esse registro ele seja feito na caderneta da criança, do jeito que é feito as demais vacinas, para na hora que a gente for verificar, que ele só vai ser considerado realmente para título de informação se tiver na caderneta de vacinação e no sistema, entenderam? Então tem que estar lá. Na hora que ele chegar, ele vai levar, além de todos os documentos, é claro, não pode deixar de levar a caderneta da criança, porque o registro vai ser lá onde nós registramos as vacinas. Aonde é que a gente vai colocar outras vacinas? Aí só colocar lá. Graças a Deus, é dose única, uma vez vacinado, essa criança já vai estar protegida. Porque é anticorpo prontinho, não vai produzir anticorpo para se proteger, não, ele já vai receber prontinho. Então, no momento que ele recebe, ele já recebe junto com ela a proteção imediata, entenderam? E Alice, bom dia, Amanda Bacabal. Então, essas crianças que tiverem a indicação, porque essa semana mesmo eu recebi uma informação errada, então, porque teve uma criança com a prescrição de Nirsevimab e a orientação que eu tive era que era para solicitar via CRI, e aí foi a orientação que eu repassei. Então, no caso, esse anticorpo ele não vai ser encaminhado para os municípios. A gente é que tem que encaminhar essa família para essas unidades polos para poder estar recebendo esse anticorpo. Exatamente. Nós pactuamos, primeiramente, e os polos de administração que já realizam palivizumab, certo? E nós vamos avaliar, porque nós podemos sim adotar a solicitação via CRIE, à distância. Podemos, para que vocês enviem toda aquela documentação para a gente fazer a avaliação, a validação e encaminhar para vocês o anticorpo e vocês realizarem. Mas para esse primeiro momento, como a gente precisava já de uma pactuação e avançar com a estratégia, a gente fechou naquilo que já está sendo realizado. Mas, com certeza, na avaliação futuramente, a gente pode sim ampliar esse acesso. Na verdade, gente, a intenção é essa, é ampliar e não deixar nenhum desses bebês se perderem na rede, porque por falta, né, de não saberem para onde ir, o que fazer. Então, por isso que a gente está tendo esse momento com vocês. E qualquer dúvida, a gente vai estar aqui para apoiá-los. Agora, a gente precisa muito dessa mobilização, principalmente de toda a equipe de saúde. Então, não é só as estratégias. Além da estratégia, a gente ampliar para os demais, né? Para que todos estejam alinhados e deixar disponível exatamente a informação a respeito do polo referente à URS, né, a unidade regional de vocês. Para que todo mundo, não, você vai estar certinho aqui, você vai para esse polo aqui. Nosso polo é esse. E é claro que o município vai dar todo esse suporte, como vocês fazem quando a criança também vem para o TRIA, né? Vocês não viabilizam toda o transporte dessa criança, é do mesmo jeito.
Alice, aí mais uma coisa. Não é necessário nenhuma informação ser enviada previamente para essas unidades polo. Com encaminhamento, a criança tendo o encaminhamento e a documentação dela, ela pode ir direto para um desses polos para poder receber. O importante é a gente direcionar e falar, dizer, olha, essa dose já está disponível para a sua criança, mas é para esses polos. Porque se a gente falar que tem o polo não sei aonde, tipo assim, né? Eles vão estar indo para um polo e a dose deles não está disponível lá. Só que, como nós já conversamos em outras reuniões com os polos de administração e com as coordenações municipais, que são referência dos polos, é que em momento algum a gente vai voltar essa criança. Porém, a gente sinaliza lá no inventário que foi atendida uma criança de outro, né? Coloca lá o nome do município, até mesmo para a gente ficar ciente desta situação e a gente fortalecer a comunicação sobre a informação dos polos. Tá bom? Alice, Tá, certinho, Alice, obrigada. Alice, só uma dúvida que eu fiquei em relação ao seguinte, por exemplo, o meu polo vai ser Imperatriz, que eu sou aqui de Vila Nova dos Martírios, então meu polo vai ser Imperatriz. Mas se eu tenho, por exemplo, que lá pode nascer prematuro que não necessite de UTI, mas que está com baixo peso. Por exemplo, eu tenho uma mãe que ganhou bebê de 8 meses, mas como a criança não precisou de UTI, nasceu com 2,1 kg, veio para o município, sem a prescrição, sem nada. Então, aí, no caso, eu vou fazer a prescrição aqui na UBS do médico encaminhar, porque você assim, porque quando é prematuro, já fica lá para a maternidade, mas há esses casos da prematuridade de baixo peso que quando não precisa ficar na UTI. Perfeita, Margarete, a tua pergunta. Prematuro é prematuro. Qual é a idade? 36 semanas e 6 dias. Se ele estiver dentro dessa idade, ele vai receber. Quer dizer, do nascimento, do dia que ele nasceu, se ele tem 36 semanas e 6 dias, ele já é apto para receber o anticorpo. Não tem idade limite ainda, né? Dado pelo Ministério da Saúde em relação a esse prematuro. Porque ele disse, Alice, mas se ele nasceu com 36 semanas e 6 dias, só que a gente não tinha um anticorpo. Ele já não vai receber o anticorpo de jeito nenhum. O que vai comprovar é do dia do nascimento dele. Se ele nasceu com 36 semanas e 6 dias, ele tem um ano inteiro para receber o Unicevimab, entenderam? Porém, o ideal é que ele receba logo, rapidamente, né? Porque a sazonalidade, aproveitando a sazonalidade, o ideal é que ele receba o anticorpo até agosto, né? Mas a gente vai trabalhar, pessoal, para a gente em fevereiro já tá fazendo o máximo que a gente puder dessa vacina. Só para resgate. Aí 37 semanas não toma. Não, nós temos 37 semanas não. Mais alguém, pessoal? Deixa o Silvio apresentar aqui o sistema de informação. Bom dia, Aí a Luiz. gente volta. Eu venho aqui de coordenador da imunização de Barreirinhas. É só uma dúvida em questão do recebimento, né? Porque, inclusive, ontem eu recebi uma criança, né? Que tem 1 ano e 7 meses. Já está um pouquinho próximo aí do prazo, né? Eu queria saber, assim, quando é que a gente vai estar recebendo, né? Assim, se é a partir agora mesmo de fevereiro, se está tudo certinho para a gente já estar recebendo. E Alice? Alice?
Se fechar lá. Bom dia, pessoal. Grande Silvio. E aí, pessoal? Bom Tudo bom? dia. De volta ativo aqui. Você, né? Para continuar com esse suporte aí de longa data, né? Bom, a gente vai reforçar aqui, né? Como já foi repassado em outros momentos, né? O registro, né? Da Nicervimab, né? Que é exclusivo no CPNI. Me confirme se os slides estão compartilhados para vocês. Não. Só um instante. Ah, não. Não está. Bom, a apresentação está compartilhada, né? Dando continuidade aqui, essa apresentação, né, ela já foi apresentada, né, anteriormente lá pelo Tiago. Agora a gente vai reforçar, né, esse registro, né, da Nicervimab, Silvio, está né, do aparecendo CPNI. o slide. Oi? O slide não está aparecendo ainda, o Mas foi seu. compartilhado já. Ele já está aparecendo aqui, já estão me confirmando aqui no chat. Para mim não está aparecendo. Para mim também não tá. Peraí, vou refazer aqui o processo aqui, mas ele foi compartilhado. Está aparecendo já. Às vezes é a tela que está como principal delas. Eu vou encerrar o compartilhamento e compartilhar novamente. Agora me confirme. Está aparecendo. Sim. Agora sim, né? Bom, dando continuidade, né, o registro da Nicervimab vai ser exclusivo, né, no CPNI, né, como informado lá nas notas, no informe também, os sistemas, né, integrados a RNDS. Nesse caso, a gente vai estar rapidamente, né, o espaço, né, para registrar, né, as doses da Nicervimab. Lembrando, né, que como já é de praxe, todos os municípios já devem ter um acesso, né, ao sistema, né, através de um cadastro, né, que é realizado lá no SCPA. Né, caso não tenha esse acesso, realiza o cadastro, né, e pega o perfil do operador do estabelecimento de saúde, né, para ter acesso ao sistema, né, para assim fazer a busca lá da criança, né, e realizar o registro dessa dose, né. Lembrando que o CPNI, né, de forma automática, ele já direciona, né, assim que a gente clica no botão entrar, lá para a página do Gov, para a gente, né, realizar esse acesso, né. Pode ser tanto pela página do Gov, como pelo SCPA, né, que é e-mail, CPF e senha. Silvio. Oi, na escuta. A doutora Adriana Cancelante quer fazer uma pergunta. É possível agora? Deixa eu concluir, porque essa apresentação aqui ela é bem rápida. É melhor. Perfeito. Ok. Dando continuidade aqui, assim que a gente faz o login no CPNI, né, como todos já conhecem, né, tem um painel geral, tem a opção da busca, né, a busca simples, né, pelo CPF, né, principalmente, ou o cartão, né, do SUS, ou a busca avançada. Lembrando, né, que o perfil foi para digitação de operador estabelecimento de saúde, né, então a gente faz essa busca, né, preenchendo os documentos, né, da criança, ou a busca avançada. A busca avançada vai ser necessário quando a gente não encontrar, né, nenhum cadastro aqui da criança no sistema, né, e
tornando assim necessário, né, o cadastro, a geração desse cartão nacional do SUS através do CPNI, né? E como sabemos, né, o CPNI ele é ligado ao, né, o CadSUS, né, integrado, então tem como a gente fazer essa busca e também gerar o cartão. E continuando aqui a busca avançada, né, a gente faz a busca da criança, preenche aqui os campos nome completo, nome da mãe, ou data de nascimento. Aí caso não retorne, né, nenhum resultado, aí ele vai habilitar, né, aqui na parte inferior da página o botão incluir novo cidadão. Aí a partir daí a gente vai preencher, né, os principais campos, né, no caso os obrigatórios, né, sinalizado com asterisco, para assim, ao final do preenchimento do formulário, com os dados principais da criança, a gente vai estar, né, criando o cartão, né, para poder estar realizando o registro dessa dose. Lembrando aqui que ele pede o CPF, né, como não tem mais, em outro momento, depois da criação do cartão SUS, a gente pode estar voltando, né, nesse cadastro dessa criança e incluindo o CPF, né, para os dados serem sincronizados, né, com outros sistemas. Também, no caso, o município já tem acesso, né, ao sistema CadSUS Web, né, também que é o sistema oficial, né. O CPNI é uma alternativa, né, para a gente criar o cartão SUS, mas o sistema oficial é o CadSUS Web, né, que o município, né, tem um técnico responsável, né, em estar realizando, né, esse cadastro, né, das crianças. Aqui é uma orientação rápida, né, de como tá, né, o técnico vai estar preenchendo os campos para poder estar gerando esse cartão SUS através do CadSUS Web. Sempre preencher todos os campos, né, atentando-se para a correta informação. Então, quando mais dados e mais informação correta for preenchida nesses campos, vai tornar uma informação com mais qualidade, né? Não vai ocorrer erros tipos que acontecem muito de validação de informação, né? Quando algum dado da criança diverge, ou em relação até à informação mesmo, ele acaba atrapalhando, né, na hora de o dado subir lá para a Rede Nacional de Saúde. E voltando aqui para o CPNI, como a gente já sabemos, além de cadastrar esses lotes lá no PEC, né, que é o sistema mais utilizado pela atenção primária, né, para registrar essas vacinas, outras vacinas no caso, né, exceto a Nirsevimab, tem que cadastrar em ambos, né, simultaneamente, os lotes, né, nesses dois sistemas. Aqui é o caminho, né, adicionar o lote. Aqui no CPNI, a gente vai clicar aqui na lateral, na parte de movimento de imunobiológico. Sim. Bom, o slide que eu mostrei anteriormente só foi uma tela, né, para vocês estarem fazendo a busca, né, do lote. Como já sabemos, a parte de cadastrar lote aqui no CPNI é bem mais simples e rápida, né, comparado com o PEC, né. Até evita erros, né, de cadastro, né, de lote. Aí em relação ao... Não. Em relação ao registro, assim que a gente faz a busca, né, lá da criança, lá no painel principal, pelo CPF, o cartão nacional do SUS, ou assim que vier concluído a geração, né, do cartão SUS, aí ele vai mostrar os dados da criança, né, a gente vai clicar aqui no botão registrar, como já é de prática, né, a gente vai confirmar, né, se o estabelecimento que a gente está registrando é o que realmente o operador está cadastrado, né. Pode acontecer, né, do operador ter acesso a mais de um estabelecimento, e sempre é bom confirmar, né, qual é a sala que está sendo acessada para informar, né, essa dose aplicada. Aqui nessa próxima tela,
são os campos que devem ser preenchidos, né? Estratégia, né? Quem sabe vocês vão selecionar tentar separar o tipo de dose, né? Estratégia, preencher todos os campos e clicar em concluir, né? Tenham atenção, né? A todos os campos, como é orientado, né? Lá na nota, no informe, né? O tipo de dose, né? Aqui no sistema de informação, né? Vem como P/T1, né? Significa, né, profilaxia, tratamento 1. Aí dose 2, T2, aí de forma sucessiva, né? A estratégia vai ser, né, especial, né? Como já sabemos. E aí após concluir, né, o preenchimento de todos os campos, né? A gente só vai concluir o registro dessa vacina. Serve tanto para 0,5 ml como de 1,0, né? 1,0 ml, né? Conforme orientações já repassadas. Atentar, né, para essas questões, né, de registro. Aqui é umas regras de entradas de dados nos sistemas que a gente sempre está compartilhando com vocês, né, nos grupos, nos e-mails. E também tem lá na página do Gov, né, Localiza SUS. E tem uma explicação assim mais detalhada, né, do tipo de imuno, código, a descrição, né, como eu já falei, a sigla e a referência, né, quando utilizar 0,5 ml, quando utilizar 1,1 ml e os controles de estoque. Então é importante vocês terem essa planilha, né, com vocês. Ela não é só específica dessa Nirsevimab, também das demais vacinas, né, de crianças, adultos, idosos. Então vocês podem estar, né, sempre com essa planilha em mãos, né, para facilitar na hora de tirar alguma dúvida e registrar no sistema de informação. Ela sempre é atualizada. Bom, aqui é o link, né, o QR Code e aqui é a página, né, do Gov, como que eu já falei, de regras para registros vacinais. Nós temos aqui, ó, esses blocos aqui, regras de nomenclatura, regras de entrada de dados, que é isso que eu acabei de mostrar, atualização das regras e regras de cobertura vacinal. Caso vocês tenham alguma dúvida, né, como é realizado o cálculo, né, de cada vacina, né, como funcionam essas regras. E também essas regras de entrada nos sistemas de informação, tanto no CPI como no PEC e o CDS. Mas sabemos também, essa página, a gente acompanha, né, diariamente as informações que são produzidas da vacinação, né, de rotina e outras estratégias, seja doses aplicadas, cobertura vacinal, né, tanto na forma de no tipo de relatório, de residência ou ocorrência. Bom, até aqui a gente encerra essa parte de informação para a gente entrar no momento, né, final de perguntas, né? Fique à vontade, pessoal. Eu vou olhar, seguir aqui quem levantou, né, a mãozinha para fazer alguma pergunta em relação ao registro. E lembrando, não esqueçam de acessar o link aí no chat do formulário, né, de participação aqui na web. Alguns municípios ainda não preencheram, viu? A gente já compartilhou, é só clicar e preencher os dados de vocês. Então fiquem à vontade aí para uns 10 minutinhos aí de perguntas e respostas. Silvia. Estou na escuta. Bom dia. Silvio, sobre a questão do registro que tu falou, que o CPMI ele gera a glorificação do SUS. A minha pergunta é, com essa mudança de que agora o CPF passa a ser, né, utilizado para isso,
vai ocorrer alguma alteração em relação a esse registro no CPMI ou até mesmo no PEC? Não, no momento que você vai gerar o cartão SUS lá no CPMI, que é uma alternativa, não oficial como é o CadSUS, né? A partir do momento que você cria e registra essa dose, num outro momento que essa criança já tiver o CPF, ou você já pode, no caso, editar, atualizar esse mesmo cadastro no CPMI com CPF, para os dados serem sincronizados, né? E vocês terem acesso também lá no, né, dos dados dessa criança lá no PEC. Não o histórico vacinal, né? Mas os dados cadastrais dessa criança. Ok, obrigada. Sil, tá me ouvindo? Estou sim, Adriana. Oi. Na escuta. Sil? Oi, estou escutando, pode perguntar. Eu quero tirar uma dúvida. Uma criança de Açailândia, ela é prematura, tem cardiopatia, ela está com 10 meses. O fluxograma, né? O médico vai ter a prescrição médica, e daí eu encaminho essa criança para o polo, para a Imperatriz. Para ti a pergunta. Oi, Adriana, pode repetir a pergunta? Sim, eu quero entender o fluxograma. Uma criança de Açailândia, prematura, com cardiopatia, ela tem 10 meses hoje. Aí, no caso, para indicação, necessita da receita médica. Certo. E eu vou encaminhar essa criança para a Imperatriz? Exatamente. O polo de administração dela é Imperatriz, na maternidade Amari. Na maternidade Amari. Certo. Aí é como eu falei para vocês, no mesmo fluxo que é feito das avaliações que são feitas aqui no CRIA, vocês disponibilizam e dão todo apoio para essa família, né? Do caso do deslocamento, do TFD, porque quanto mais rápido essa criança ela receber essa atenção e, é claro, o encaminhamento dela para o polo, a gente já garante aí a proteção dessa criança. Então, é importante já entender que como o polo de vocês é em outro município, então já ter isso como deverzinho de casa que segue o fluxo de quando as crianças são encaminhadas para o CRIA aqui em São Luís. Certo. Agora, outra coisa, o levantamento dessas crianças aqui em Açailândia, por exemplo, a gente pode estar vendo para a atenção básica as crianças que têm os critérios, né, e a gente encaminhar? Pode sim, com certeza. Pode, né? Na verdade, devem, né? O certo é esse, a gente já fazer esse levantamento das crianças com comorbidade, que são elegíveis para o recebimento do Cevimab, para que a gente possa estar fazendo o encaminhamento. A grande situação é que, a partir de então, vocês já têm que ter esta atenção do deslocamento. Então, eu sempre estou batendo nessa tecla, porque quanto melhor for esse acolhimento, melhor vai ser e mais rápido o atendimento e a administração desse anticorpo na criança. Certo. E como eu falei anteriormente, a estimativa que a gente tem é a estimativa de bebês prematuros. A gente não tem de comórbidos, né, das crianças com indicação de comorbidade. Então, quem realmente trazer para a gente esse quantitativo dessas crianças são vocês, né, com toda a equipe de saúde do município. Certo. E então o TFD tem que dar todo apoio, né? Tem que dar, com certeza. Certo. Obrigada. Obrigada, Adriana. Mais alguém? Oi, Alice. Posso ter alguém na frente? Já Quem dando. Me chamo Adriana, bom dia. É só para esclarecer mais uma dúvida. Tipo, às vezes, por mais que a gente tenha regional, a gente tem um município de pequeno porte,
onde esses municípios eles têm uma maternidade de referência. Sim. E a gente sabe que nem todo, para esse rastreamento em relação à prematuridade ou alguma patologia, nem todos têm a condição de fazer uma morfológica, né? Então, esses municípios de pequeno porte, na maioria das vezes, quando essa identificação acontece, é apenas após o nascimento. E a nossa referência, como tem sido Imperatriz, às vezes a gente pega esse processo e já está, até é bom, porque já está tudo iniciado, mas quando isso não acontecer, a gente também vai ter que ter a nossa base vai ser a atenção básica, é isso? É isso. E além do mais, caso dentro dessa avaliação, até mesmo porque para ter a gente comprovar que realmente essa criança ela é portadora dessa comorbidade, é necessário que a gente tenha esses exames comprobatórios, né? É fato. Porém, um relatório médico, como até mesmo no webinário foi falado sobre isso, o que a gente precisa é fazer um encaminhamento, né? Caso a gente não vai parar ou até mesmo de fazer o encaminhamento por falta de algum exame que a criança não tem. Mas um relatório médico explicando a situação da criança atual, isso já vale para poder fazer uma avaliação, entender? O que a gente não pode deixar é com que qualquer barreira seja impedimento dessa criança, que com certeza é elegível, mas está aí com situações para poder ser encaminhada. Então, o que eu peço para vocês é que facilitem esse encaminhamento o mais breve possível, para que a gente não tenha perda, principalmente em relação ao peso, como eu disse para vocês, criança quando sai da maternidade, rapidamente elas ganham um peso, como eu informei, nós recebemos um quantitativo muito baixo dessa apresentação de 100 miligramas. Então, quanto mais a gente captar essa criança com, né, o peso menor do que 5 quilos, a gente, né, vai ter aí uma probabilidade, né, de atendimento e de oferta do anticorpo para né, um quantitativo maior. Então, não tenho exame, Alice, mas eu tenho um relatório detalhado do médico assistente, ok, encaminha, entendeu? Para que a gente possa aí facilitar o acesso para essa criança receber o anticorpo. Ok? Estão me ouvindo? Ok, me esclareceu. Obrigada. Tá bom, Adriana. Mais alguém? Pessoal, a gente ia falar sobre dengue, tá? Então, como está muito recente, e como eu dei prioridade ao Unicef-Mab, que eu precisava compartilhar com todos vocês, a gente vai mandar o link com todas essas apresentações, webinário. Eu vou compartilhar, na verdade, eu já compartilhei num grupo, um webinário que vai acontecer do Laboratório Sanofi. É importante a gente estar assistindo, porque tem especialistas maravilhosos que vão estar nesse webinário, então aproveitem também para aumentar mais aí a questão das informações. A gente vai estar junto, né, assistindo esse webinário, não é para perder, por favor, todos que aqui estão. Eu já, inclusive, coloquei no grupo da coordenação estadual. Peçam para as equipes assistirem. Por quê? Porque eu já falei também que há a possibilidade de a gente vai ampliar polos ou até mesmo adotar a questão da validação e a avaliação e validação à distância. Então, por isso que é importante que todo mundo esteja aí balizado em relação às informações. Sobre a dengue, a gente vai deixar para a semana que vem. Todo mundo vai receber o guia, e aí a gente já está com uma apresentação pronta, porém a gente ainda não recebeu nada ainda de webinário, reunião com o Ministério da Saúde, tá certo? Então, tudo que a gente vai passar para vocês semana que vem é o que está no guia técnico operacional da vacinação contra a dengue, tá certo? Mais alguma pergunta? Alice. Oi, Joseise, pode falar. Depois eu acho que foi a voz da Fernanda. Depois é você, Fernanda. Não, eu queria E a Juliana também. Juliana. Em relação à
a criar esse cartão SUS aí na hora de registrar os recém-nascidos lá na maternidade. E eu posso estar registrando BCG e hepatite B com esse cartão SUS. Joséis, eu quase não te entendi, eu não te escutei. Registrar. Peraí, deixa eu passar aqui. O Silvio explicou aí a opção de criar, né, quando não encontra os dados da criança, do recém-nascido, no caso, de criar um cartão para registrar o Ministério de Márcio sendo aplicado lá na maternidade. Tão baixa a ligação, o áudio dela. Tá ouvindo, Silvio? Joséis, tá muito baixo o seu áudio. Eu ouvi assim, por alto, assim. Deixa eu ver se melhora o meu. Eu acredito que o questionamento dela é o seguinte: se a gente pode utilizar o mesmo meio de criação do cartão do SUS no CPNI para fazer a inserção das dosagens em relação à vacina BCG e hepatite B na maternidade. No caso, a gente tem que recorrer ao PEC. Assim, o e-mail, né? Sim, na verdade, ele não é um campo obrigatório também, lá no CPNI, né? São poucos os campos obrigatórios dos campos, né? Não, Silvio. Para acesso. Eu estou falando... Não, Silvio, é a questão do cadastro. A gente tem muita perda. Se eu posso utilizar o mesmo cadastro, tipo RN de fulana de tal, lá no cadastro no PEC, para fazer a inserção das vacinas BCG e hepatite. Se a gente pode seguir essa mesma linha. E se o cartão do SUS, que às vezes a gente optar por CPNI ser gerado, se a gente pode utilizar esse número para esse cadastro, para adicionar esse cidadão no PEC, entendeu? Para o registro das vacinas BCG e hepatite. E lá ele vai gerar automaticamente, né? Lá não tem como você inserir lá no CPNI. O CPNI é o sistema, né? Exclusivo para registrar essas doses, né? Da Nirsevimab. Então vai ser tudo feito pelo CPNI. Oi. A questão, o problema maior eu acho que é... Entendeu? Porque assim, quando eles nascem, a maternidade Polo de Itapecuru, ela tem um cartório, mas nem sempre as crianças saem registradas. Por exemplo, eu estou com 32 crianças do mês de dezembro sem registro, sem documento, para registrar hepatite B e BCG, entendeu? Então, não tem como eu registrar essas doses que foram administradas. E assim vai ser também o meu problema com o Nirsevimab para poder fazer esse registro, entendeu? Mesmo sendo no CPNI? Mesmo no CPNI. Essas crianças que não são registradas, eles não aparecem. Coloca RN da mãe, fulana de tal, data de nascimento, os dados possíveis, mas se a criança não estiver registrada, não aparece nada dele. Aí você faz aquela busca avançada, não encontra de forma alguma. A busca avançada não encontra de forma alguma. Eu estou com 32 crianças do mês passado, que nasceram, eu já fiz a busca. Então, eu estou lá com o cadastrozinho das vacinas. Você fazer essa atualização, né? Mas eu não tenho como registrar porque não tenho documento. Entendeu? E eu creio que o Nirsevimab também vai ser o mesmo problema. Provavelmente. Porque a criança não está registrada, não tem CPF. Aí se eu colocar naquele, como antigamente o pessoal fazia, de registrar com declaração de nascido vivo, criar cartão provisório, depois eu fico observando lá no... Não, aquele da DNV também não é recomendado utilizar, não. Vacinação, fica como erro. Não vai para a criança, vai para a mãe. Então esses dados não sobem pelo RNDS. Porque esse cadastro, dessa forma também não é o correto, né? É melhor evitar. Bom dia. Cadastrar, colocar RN, sobrenome da mãe e o cartão SUS que ele vai gerar. Não colocar nenhum CPF, né? Caso... Bom dia. Bom dia. Eu posso dar uma sugestão, porque a gente é coordenadora de Carutapera. Aqui em Carutapera, a gente também tinha essa dificuldade de BCG e hepatite B, né? Sobre cadastro, SUS, CPF, enfim. Então, uma forma que eu fiz para melhorar essa situação foi criar uma planilha
onde a gente vacina mesmo assim a criança, sem registro nenhum, a gente pega o nome da mãe, contato, ACS, tudo, e posteriormente a gente entra em contato para pegar esses dados e lança em CDS.